Audiolivro Maranata, um plano de discipulado jovem, de Carlos Campitelli, Herbert Kleber, Diego Barros e Cândido Gomes. Capítulo 1. Missão. Nós, criar oportunidades de projetos de ações que permitam aos jovens assumir um papel ativo na missão da igreja. Eu, desafiar o jovem a se comprometer pessoalmente com a missão de anunciar a última mensagem ao mundo. A missão do Ministério Jovem Adventista é levar os jovens a um relacionamento íntimo com Jesus Cristo e ajudá-los a abraçar o chamado ao discipulado. Essa missão está profundamente enraizada na Grande Comissão, um mandato bíblico que nos chama a ir e fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, versículos 18 a 20. Um ministério saudável é feito com os jovens e não para os jovens. Para alcançar esse objetivo, é preciso motivá-los, envolvê-los, treiná-los e capacitá-los, a fim de que se tornem líderes missionários em suas comunidades e façam a diferença na vida das pessoas. Um ministério saudável é feito com os jovens e não para os jovens. A igreja conta de forma crucial com a contribuição dos jovens da nova geração. Esses jovens trazem consigo uma perspectiva única sobre a vida e a fé, além de terem habilidades e sentimentos que podem ser direcionados para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados e servir aqueles que mais necessitam. O primeiro capítulo do Maranata Plan tem como objetivo desenvolver uma visão clara de como criar oportunidades que permitam aos jovens adventistas desempenhar um papel ativo na missão da igreja e de como desafiá-los a se comprometer pessoalmente com a missão de proclamar a última mensagem ao mundo. Precisamos mudar o foco do nosso ministério, da manutenção da igreja para a missão da igreja. A missão se torna, então, o ingrediente principal da manutenção. Para isso, é essencial que os jovens deixem de ser vistos apenas como participantes e se transformem em protagonistas no cumprimento da grande comissão. Assim, como o terceiro Elias, o povo da profecia, proclamaremos a mensagem que preparará as pessoas para a segunda vinda de Cristo. Precisamos mudar o foco do nosso ministério, da manutenção da igreja para a missão da igreja. A Igreja Adventista tem feito esforços para envolver os jovens nas ações e nos projetos missionários, fornecendo recursos, treinamento e oportunidades para liderança e serviço em suas igrejas locais e instituições. Um líder discipulador envia os jovens para servir e apoiar os esforços da igreja, do primeiro missionário aos jovens da nova geração. Para alguns, pode parecer incomum começar um livro sobre discipulado de jovens tendo a missão como ponto de partida. É compreensível que essa abordagem pareça estranha para muitos. No entanto, é importante reconhecer que tudo o que experimentamos no plano da redenção começou com a iniciativa daquele que foi o primeiro missionário, Deus. O teólogo John Stott, em seu livro A Missão Cristã no Mundo Moderno, declara que Deus foi o primeiro missionário. Seguindo esse pensamento, David Bosch reforça essa ideia ao declarar: se existe um missionário no Antigo Testamento, esse missionário é o próprio Deus. Assim, Deus, o primeiro missionário da Bíblia, é o designer supremo do plano da redenção da humanidade. Sua obra missionária transcende fronteiras e é permeada de amor, graça e misericórdia. Desde o momento em que Adão e Eva pecaram e se afastaram da presença do Senhor, ele não os abandonou à própria sorte. Com infinita compaixão, Deus se aproximou deles, caminhando pelos corredores do jardim do Éden ao cair da tarde, enquanto o casal fugia pelo labirinto escuro do pecado. Essa aproximação não tinha o propósito de destruí-los, mas de trazer esperança e reconciliação aos corações aflitos. Desse modo, Deus se revelou como o primeiro missionário, buscando restaurar o relacionamento com sua criação. Ao longo das páginas da Bíblia, vemos a missão de Deus se desdobrando. Ele age como um pastor que cuida de suas ovelhas.
Ele chamou Abrão, por exemplo, para que deixasse sua terra natal e fosse para um lugar que ainda lhe seria revelado. Deus prometeu ao patriarca que faria dele uma grande nação, e assim aconteceu. O Senhor abençoou Abrão com a finalidade de torná-lo uma bênção para todas as famílias da terra, revelando, assim, seu amor por todas as nações. A história de José é um exemplo poderoso de como Deus pode usar situações adversas para cumprir seus propósitos. Mesmo sendo vendido como escravo pelos próprios irmãos, José foi elevado a uma posição de influência no Egito. Ele foi um missionário que não foi enviado por vontade própria, mas isso não o impediu de cumprir o chamado de Deus para preservar vidas e prover sustento, não apenas para seu povo, mas também para as nações ao seu redor. A libertação dos filhos de Israel da escravidão no Egito é outra demonstração marcante do coração missionário de Deus. Ele enviou Moisés como seu representante, confrontando Faraó e liderando o povo em direção à terra prometida. Deus manifestou seu poder por meio de sinais e maravilhas, libertando seu povo e revelando sua glória às nações vizinhas. Para a surpresa do universo, no ápice da missão divina, temos a encarnação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como afirmou David Livingstone, Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Cristo veio ao mundo como o supremo missionário, habitando entre nós para revelar o amor incondicional de Deus e oferecer salvação a todos os povos. Ele se entregou na cruz como sacrifício perfeito, proporcionando reconciliação com Deus e abrindo as portas para que todas as nações pudessem ser alcançadas pela mensagem do Evangelho. A missão de Deus continua por intermédio do Espírito Santo, concedido em plenitude aos discípulos no dia de Pentecostes. Eles foram capacitados para testemunhar de Cristo em diferentes lugares, desde Jerusalém até os confins da terra. Deus é o pioneiro e protagonista da missão na Bíblia e continua agindo hoje, chamando pessoas para ser agentes de sua graça e misericórdia. Como crentes, somos capacitados pelo Espírito Santo a ser missionários, fazendo discípulos de todas as nações. Deus teve um único filho e fez dele um missionário. David Livingstone. É fato que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Isso é possível porque sua atitude missionária reflete o caráter e o propósito missionário de Deus. Na Bíblia, o chamado à missão é estendido a todos, não apenas àqueles que alcançaram um nível elevado de maturidade. O chamado para a missão é frequentemente descrito na Bíblia de maneira dramática e é feito, muitas vezes, a jovens, como vemos no caso do profeta Jeremias. A convocação divina irrompeu em sua alma com uma intensidade avassaladora, uma missão que mudaria sua vida para sempre. No entanto, como um jovem simples, desconhecido e sem experiência, Jeremias não se sentia preparado para enfrentar tamanha responsabilidade. A incerteza invadiu seu coração e o medo tomou conta de sua mente. Ele ousou questionar a sabedoria de Deus, dizendo: "Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem." Jeremias 1, versículo 6, Nova Versão Internacional. Sentindo-se jovem demais, o profeta hesitou e resistiu ao chamado, justificando sua falta de experiência. No entanto, o chamado divino persistiu ecoando em seu íntimo, desafiando-o a superar seus medos e confiar naquele que o havia chamado desde o ventre de sua mãe. Jeremias subestimava sua juventude, mas Deus o valorizava. A voz da juventude. A maior motivação que eu tenho para me envolver na missão da Igreja Adventista está no fato de que quero deixar este mundo para trás para me encontrar com o meu Senhor nos ares, conforme as promessas de Mateus 24, versículo 14 e João 14, versículos 1 a 3. W. Dinner, Brasil. Se dermos um salto no tempo e nos deslocarmos para as páginas do Novo Testamento, veremos que o início do cristianismo foi marcado pelo chamado missionário à juventude. Isso revela que falar sobre a missão para os jovens da nova geração
é uma questão central e urgente. É importante lembrar que o grupo original dos discípulos era composto por jovens, e o próprio Jesus iniciou seu ministério com a energia e vitalidade da juventude. O orvalho da juventude estava sobre ele. Jeremias subestimava sua juventude, mas Deus a valorizava. A importância de transmitir a fé e o evangelho foi ressaltada posteriormente pelo jovem apóstolo Paulo, cujas mensagens e voz ecoam através dos séculos. A transmissão do evangelho assegura que sua verdade e seu poder transformador continuem a impactar vidas e a alcançar o coração das pessoas em todas as gerações. O evangelho é uma verdade viva e dinâmica que não deve ser guardada apenas para si, mas compartilhada com o mundo, preservando sua essência e permitindo que sua mensagem se enraize em nossas vidas, gerando um impacto duradouro na sociedade. Transmitir o evangelho é uma parte essencial da missão dos cristãos, pois é por meio dessa transmissão que a palavra de Deus continua transformando vidas e trazendo esperança a este mundo que tanto necessita. Cada cristão é um cabo de conexão espiritual, transmitindo a fé através das gerações e conectando corações em uma rede de amor divino. O jovem Timóteo recebeu de Paulo uma herança espiritual valiosa e foi incumbido de transmiti-la a jovens fiéis e idôneos, que, por sua vez, instruíram outros, como encontramos em 2 Timóteo 2, versículo 2. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Cada cristão é, portanto, um elo entre gerações e tem a responsabilidade de receber e transmitir a fé. A tocha do evangelho precisa ser passada de geração em geração, sem se apagar, afirmou William Barclay. Transmitir a fé é um privilégio e uma responsabilidade que assegura a continuidade da mensagem do evangelho, mantendo os jovens da nova geração engajados e iluminando o mundo com sua luz. Engajando os jovens da nova geração na missão. Para engajar os jovens da nova geração, é importante refletir sobre as seguintes questões: o que os motiva? Quais são os desafios que enfrentam? Quais são as formas de missão que eles consideram eficazes? Os jovens da nova geração cresceram em um mundo que se torna cada vez mais conectado e digital, e isso tem influenciado suas perspectivas, sua visão de mundo, sua relação com a igreja, suas formas de comunicação, entre outras coisas. Eles valorizam a autenticidade, a transparência e a experiência pessoal em sua jornada de fé. As principais pesquisas sobre o assunto mostram que eles também têm interesse em questões sociais e ambientais e procuram uma fé que aborde essas temáticas de maneira prática e relevante. Infelizmente, muitos jovens abandonam a fé. No entanto, mesmo diante dessa triste tendência, Kinnaman e Matlock relatam que há um grupo de jovens cristãos cuja fé é vibrante e robusta, representando cerca de 10% da juventude, de acordo com o estudo The Future of Missions, feito pelo Instituto Barna. Eles estão fazendo escolhas intencionais e muitas vezes difíceis a fim de manter sua fé, embora enfrentem seus receios e dilemas, bem como as influências culturais e ideológicas. Esse nível de comprometimento forte e duradouro é uma porta aberta para engajar mais jovens na missão. Em seu livro Daniel Generation Godly Leadership in an Ungodly Culture, Jolene Erlacher se refere a esses jovens como remanescentes, semelhantes a Daniel e seus amigos, os quais Deus está usando poderosamente em tempos incertos. Temos uma oportunidade incrível de envolver, encorajar e capacitar essa geração resiliente que Deus está levantando neste momento da história. Por isso, devemos transformar a percepção equivocada de muitos membros da igreja que afirmam que os jovens da nova geração são alienados e não querem se envolver na missão. Em realidade, eles estão ansiosos para participar da missão da igreja.
Se prestarmos atenção, veremos que, fora do contexto da igreja, eles estão atuando como voluntários em diversas causas, embora de maneiras diferentes do que se observava no passado. Lamentavelmente, devido a essas diferenças e à falta de compreensão adequada sobre os jovens da nova geração, muitas vezes eles são rotulados erroneamente como apáticos. É essencial ouvi-los e considerar suas ideias sobre como cumprir a missão com humildade e coragem, em vez de descartá-los ou forçá-los a se conformar com projetos já estabelecidos. A forma como os jovens se envolvem na missão merece reconhecimento e valorização. É essencial ouvi-los e considerar suas ideias sobre como cumprir a missão com humildade e coragem, em vez de descartá-los ou forçá-los a se conformar com projetos já estabelecidos. Um exemplo inspirador disso ocorreu em 2004, quando líderes corajosos ouviram Estatielma, Leonardo e Nora Ney, criadores da Missão Caleb em Guanambi, cidade do interior da Bahia, no nordeste do Brasil. Caso não tivessem sido ouvidos, jamais teríamos conhecido a Missão Caleb, que se tornou o maior movimento de evangelismo jovem organizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo. Além disso, precisamos lembrar que muitos movimentos missionários significativos foram iniciados por jovens em diferentes momentos da história. Em 1879, por exemplo, ocorreu a primeira iniciativa de trabalho organizado com os jovens em uma igreja em Hazleton, Michigan, nos Estados Unidos, graças aos esforços de Harry Finner, de 16 anos, e Luther Warren, de 14. Eles organizaram reuniões apenas para rapazes em um pequeno cômodo na casa dos pais de Luther, com o objetivo de promover o trabalho missionário, levantar fundos para a literatura missionária e incentivar a causa da temperança. As moças foram convidadas a participar mais tarde, e as reuniões passaram a ser realizadas no grande salão de uma casa com a presença de alguns membros adultos. O interessante é que, embora tenha sido concebida pelos rapazes, na verdade a ideia surgiu da preocupação dos pais, que frequentavam a igreja de Hazleton. Registros antigos da igreja indicam que, em uma comissão, os pais conversaram sobre como poderiam ajudar seus jovens e perguntaram ao irmão Finner e a outros como poderiam encorajar os rapazes e as moças. Em 1891, um jovem entusiasta chamado Midi McGeary liderou o estabelecimento de uma sociedade de jovens em Antigo, Wisconsin, nos Estados Unidos, com o apoio de um ancião que o ajudou a obter a aprovação da igreja local. 2 anos depois, em 1893, a Sociedade de Serviço Cristão dos Jovens foi criada em Lincoln, Nebraska, com o objetivo de aumentar a espiritualidade dos jovens, incentivar a participação deles em atividades missionárias e levá-los a um nível mais alto de pensamento e vida. Vamos refletir honestamente. E nós? Estamos apoiando a criatividade dos jovens, criando um ambiente onde eles possam compartilhar suas ideias sobre a missão de alcançar tanto a comunidade local quanto as outras culturas? A Bíblia ensina que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, versículo 27. Isso significa que, assim como Deus é criativo, nós também fomos feitos para ser inovadores, inclusive na forma de cumprir a missão de fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, versículos 19 e 20. A criatividade é um presente de Deus para a missão. É necessário que tenhamos coragem para sonhar, criar e inovar a fim de que a missão seja realizada de forma mais eficaz. Ellen G. White escreveu: "Não basta mostrar quanto é preciso fazer e insistir com a mocidade para que tome parte. É necessário ensinar-lhe a maneira de trabalhar para o mestre. É preciso exercitar, disciplinar e preparar os jovens nos melhores métodos de atrair pessoas para Cristo. Portanto, é fundamental criar um ambiente que estimule a criatividade e o compartilhamento de ideias, o aprimoramento de habilidades, a capacitação para o serviço por meio dos dons e talentos e transmissão da visão e o empenho missionário em nível local e global por parte dos jovens da nova geração. Como disse o apóstolo Paulo, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom." 1 Tessalonicenses 5, versículos 19 a 21.
Aqueles que exercem liderança na igreja têm a oportunidade de apreciar as características de inovação, conexão e colaboração dos jovens, em vez de depreciá-los. Lembre-se de que há apenas dois grupos no ministério com jovens: os observadores críticos e os alvos das críticas. Aqueles que não estão envolvidos em nada tendem a criticar, enquanto aqueles que estão ativos são alvo de críticas. Se não houver oportunidade para novas vozes se juntarem ao coro, o coro dos críticos só será amplificado. Os jovens têm uma voz forte e, se forem ouvidos e incentivados desde cedo, terão a motivação necessária para enfrentar os desafios da jornada de fé e encontrarão formas inovadoras de cumprir a missão de fazer discípulos de todas as nações. Em sua conhecida declaração sobre o engajamento dos jovens na missão, Ellen G. White disse: "Com tal exército de obreiros, como o que poderia fornecer a nossa juventude devidamente preparada, quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a vir poderia ser levada ao mundo todo. Quão depressa poderia vir o fim do sofrimento, da tristeza e do pecado." Os jovens da nova geração desejam causar um impacto global. No contexto dos jovens adventistas, o impacto se dá pelo compartilhamento da mensagem do Evangelho eterno ao mundo por meio da proclamação e das ações de compaixão. Esses jovens têm um profundo senso de propósito e empatia pelos que enfrentam dificuldades e estão buscando oportunidades para promover mudanças significativas. Eles estão motivados a fazer a diferença no mundo, trabalhando pelos que sofrem e vivem sem esperança. Os jovens têm uma voz forte e, se forem ouvidos e incentivados desde cedo, terão a motivação necessária para enfrentar os desafios da jornada de fé e encontrarão formas inovadoras de cumprir a missão de fazer discípulos de todas as nações. Como mensageiros do amor de Deus, somos sua demonstração de amor pelo mundo. Quando vivemos de acordo com sua vontade e agimos com amor e compaixão, podemos ser instrumentos de transformação ao nosso redor. Características fundamentais dos jovens que querem fazer a diferença no mundo: buscam propósito e significado para a vida. Estão comprometidos em criar um mundo melhor. São criativos e buscam encontrar soluções inovadoras. Estão engajados em projetos de voluntariado e outras formas de ativismo. São empáticos e compassivos com aqueles que estão em situações difíceis. Reconhecem que a mudança real é um esforço coletivo, comunidade. Sem a participação e energia dos jovens, corremos o risco de nos desconectarmos das necessidades e perspectivas do mundo, que está em constante mudança. Colaboração e criatividade. Novos modelos colaborativos têm surgido por meio dos esforços da nova geração. Um deles é o Hackathon, um evento que reúne programadores, designers, empreendedores e outros profissionais que desenvolvem soluções criativas, inovadoras e tecnológicas dentro de um tempo determinado. Durante o Hackathon, os participantes formam equipes e trabalham intensamente em projetos e na resolução de problemas. O objetivo principal é encontrar soluções inovadoras durante o evento. Hackathons podem ser realizados em diversas áreas, como tecnologia, saúde, educação, sustentabilidade, entre outras, e têm o propósito de estimular a criatividade, a cooperação e o pensamento ágil. Essa abordagem colaborativa pode ser uma oportunidade valiosa para os jovens da igreja se envolverem, expressarem suas ideias e habilidades, contribuindo com projetos e ações relevantes para o cumprimento da missão da igreja. Engajar os jovens na missão é um desafio constante para os líderes. A fim de alcançar esse objetivo, é necessário implementar estratégias eficazes que permitam que as igrejas se tornem mais acolhedoras e relevantes para os jovens. A criação de um ambiente acolhedor é fundamental para engajar as novas gerações. Como destaca Kara Powell, os jovens valorizam a confiança e querem pertencer a uma comunidade. Em razão disso, as igrejas precisam criar um ambiente acolhedor, oferecendo programas e eventos que atendam às necessidades dos jovens e promovam a participação ativa da liderança e da congregação. Sem a participação e energia dos jovens,
corremos o risco de nos desconectarmos das necessidades e perspectivas do mundo, que está em constante mudança. Treinamento para a missão e tipos de missões. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que a missão de pregar o Evangelho, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, Atos 1, versículo 8, serve como um mandado para a Igreja espalhar a mensagem de salvação a todos os cantos do mundo. Essa missão é considerada um componente central da identidade e do propósito da Igreja e é refletida em seus vários programas e iniciativas evangelísticas. A Igreja também acredita que essa missão requer uma abordagem integral, abrangendo não apenas a pregação do Evangelho, mas também o atendimento às necessidades físicas, sociais e emocionais das pessoas. Essa abordagem é refletida em alguns ministérios da Igreja: saúde, hospitais e clínicas, educação, escolas e faculdades e assistência social, ASA e ADRA, os quais são vistos como componentes importantes na pregação do Evangelho. Além disso, a Igreja interpreta a missão de pregar até os confins da terra como um chamado para alcançar todas as pessoas, independentemente de sua origem cultural ou étnica. Isso é refletido no compromisso da Igreja com as missões transculturais e ações humanitárias, e em seus esforços para alcançar comunidades marginalizadas e grupos de pessoas em todo o mundo. A missão não é uma tarefa apenas dos missionários profissionais e pastores, mas uma responsabilidade que recai sobre cada membro da Igreja, especialmente os jovens. Essa crença é refletida na ênfase da Igreja no evangelismo pessoal e na importância de cada membro ser um discípulo. A voz da juventude. A Igreja deve prover mais treinamento missionário e menos entretenimento espiritual. Assim, os jovens estarão mais capacitados para viver uma vida cristã de qualidade. Arturo Rancocalo, Paco, Peru. Ellen G. White enfatizou a importância de cada igreja ser uma escola de treinamento para os jovens cristãos cumprirem a grande comissão. Segundo ela, os membros deveriam ser ensinados sobre como dar estudos bíblicos, conduzir e ensinar classes de escola sabatina, cuidar dos pobres e enfermos, trabalhar pelos não convertidos e muito mais. No entanto, o ensino não deve ser apenas teórico, e sim acompanhado de trabalho prático, sob a orientação de instrutores experientes. Ellen G. White também incentivou os professores a sair e trabalhar entre o povo, para que outros possam aprender com seu exemplo e se unir a eles nessa missão. É fundamental que cada igreja proporcione um ambiente de escola de treinamento para seus jovens, permitindo que eles desenvolvam habilidades práticas e crenças em sua fé e visão de discipulado, dentro do Maranatha Academy. Os líderes devem concentrar seus esforços em envolver os jovens no evangelismo pessoal, nas missões locais e nas oportunidades de serviço em comunidades carentes e áreas urbanas, como parte de um programa de treinamento em discipulado, evangelismo, dons e ministérios. Conforme pesquisas acadêmicas indicam, a participação frequente em atividades de missão em nível local demonstra ser vantajosa tanto para o fortalecimento da fé dos jovens, como para o desenvolvimento de suas competências em liderança e empatia. Os jovens manifestam um autêntico desejo de influenciar positivamente o mundo e se engajar em projetos de serviço com significado, os quais possuem o potencial de ter um impacto transformador em sua vida. Quanto mais os jovens se envolvem na vida da igreja em geral, mais forte será a sua fé. O discipulado é mais eficaz quando a prática é integrada ao ritmo da vida diária. Outra opção é criar um programa de treinamento em missões transculturais para jovens ou apoiar programas existentes, como as escolas de missão oferecida pelo Serviço Voluntário Adventista, SVA. Esses programas oferecem um ano de treinamento teórico e prático em missões, com base no livro Passaporte para a Missão. Muitos dos participantes são enviados para missões de curto prazo, ou outros projetos como Um Ano em Missão, ou IN, na sigla em inglês. É importante destacar que, desde a primeira edição realizada em Montevidéu, em 2014, o projeto OIN já envolveu um total de 6.114 jovens nos 8 países da América do Sul, que formam a divisão sul-americana,
DSA. Esses programas ajudam a despertar a paixão pela missão, e alguns jovens até decidem se dedicar à missão em tempo integral. Você estaria disposto a ser missionário durante um mês? 68,1% responderam que sim. 31,9% responderam que não. Você estaria disposto a ser missionário durante um ano? 47,1% responderam que sim. 52,9% responderam que não. Cada tipo de missão tem suas próprias vantagens e desvantagens, e a escolha depende dos objetivos e das circunstâncias de cada pessoa ou ministério jovem. As vantagens missionárias são ideais para aqueles que desejam experimentar uma nova cultura e compartilhar o evangelho em uma curta estadia. As missões de longo prazo são ideais para aqueles que desejam se envolver mais profundamente com a comunidade local e desenvolver habilidades específicas. As missões regulares são ideais para aqueles que desejam praticar o amor ao próximo em sua própria comunidade, sem comprometer um longo período de tempo ou muitos recursos financeiros. O Ministério Jovem tem uma história rica, que remonta aos primeiros dias da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com projetos de missão, sendo uma parte essencial de seu trabalho. O Ministério Jovem tem uma história rica, que remonta aos primeiros dias da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com projetos de missão, sendo uma parte essencial de seu trabalho. Desde então, o Ministério Jovem tem se desenvolvido e adaptado suas estratégias às necessidades e aos desafios enfrentados pelos jovens em todo o mundo. Quadro comparativo sobre os tipos de missões, página 43. Tipo de missão: evangelismo pessoal. Envolve compartilhar a mensagem do evangelho com outras pessoas, individualmente, em vez de em grandes reuniões ou eventos. O objetivo é ajudar as pessoas a entender a verdade do evangelho e tomar a decisão de seguir a Cristo. Exemplos de projetos: testemunho, estudos bíblicos. Evangelismo público. Um evento evangelístico organizado com o objetivo de alcançar pessoas em determinada área geográfica ou em comunidade por meio de uma série de pregações doutrinárias. É comumente usado para o plantio ou a revitalização de igrejas adventistas. Esses eventos podem incluir sorteio de brindes, concertos musicais e visitas domiciliares para convidar as pessoas a participar do programa e para fortalecer as decisões tomadas em relação à mensagem apresentada. Exemplos de projetos: Semana Santa, Impacto Esperança e Evangelismo Caleb. Evangelismo da amizade. Envolve estabelecer relacionamento com pessoas e compartilhar a mensagem do evangelho por meio de conversas informais. Exemplos: pequenos grupos, encontros de casais com Cristo, encontro de jovens com Cristo. Serviço comunitário. Envolve oferecer serviços para ajudar as pessoas em necessidade e compartilhar a mensagem do evangelho por meio de ações práticas na comunidade ao redor da igreja. Exemplos: ações da ASA, projetos da ADRA, ministérios urbanos, Vida por Vidas, Global Youth Day. Viagens missionárias. Missão de curto prazo. Envolve uma viagem de curto prazo para servir uma área ou missão específica. Geralmente, tem duração de algumas semanas e pode incluir projetos de construção, evangelismo, respostas a emergências, entre outros. Exemplos: Missão Caleb, Salva Vidas Amazônia, Mission Trips. Missões transculturais. Envolve um compromisso de longo prazo para servir em determinada área ou missão. Isso pode incluir o trabalho em uma igreja local ou uma instituição da igreja, o estabelecimento de um ministério ou projeto, a formação de discípulos e líderes locais, etc. Exemplos: Serviço Voluntário Adventista, SVA, Um Ano em Missão, ou IN, Maranata Volunteers, projetos na janela 1040. Página 44. Geração conectada. A importância crescente da internet e das redes sociais na formação da identidade dos jovens e na expressão de sua fé é algo inegável. Essas plataformas digitais são reflexo da cultura contemporânea e exercem um papel cada vez mais central
na vida das pessoas. Em 2021, o Instituto Barna ouviu mais de 1,2 mil adolescentes de 13 a 18 anos, denominados Geração Z, de todos os continentes do mundo, cristãos e não cristãos, para avaliar o envolvimento com o evangelismo. A pesquisa mostrou que, para a Geração Z, viver o evangelho e demonstrá-lo por meio de ações é mais importante do que usar palavras. Embora façam parte da geração mais conectada digitalmente e usem as redes sociais de diferentes maneiras, eles aparentemente não querem usá-las para o evangelismo. Apenas 3 em cada 10 jovens disseram que compartilham algum conteúdo digital como forma de evangelismo. A pesquisa também revelou que muitos da geração Z evitam pessoas que postam sobre suas crenças pessoais nas redes sociais. Portanto, é importante que estejamos cientes dessas tendências e encontremos maneiras criativas e autênticas de compartilhar o evangelho e de engajar a geração Z na missão no ambiente virtual, usando abordagens que respeitem sua visão de mundo, bem como suas prioridades. A voz da juventude. Precisamos ir além das frases inspiradoras nas redes sociais. É preciso compartilhar em todas as plataformas virtuais nosso testemunho, dando aos jovens a oportunidade de conhecer a Deus. Nicolás Lasso, o Uruguai. De acordo com as evidências, os adolescentes cristãos da geração Z não parecem mais estar vivendo em uma bolha cristã. Eles sabem o que as pessoas não cristãs de seu convívio pensam sobre a evangelização e como se sentem em relação a isso, e querem ter conversas significativas, sem arriscar suas amizades. Em vez de abordar essas conversas com referências bíblicas, oração e doutrina, os adolescentes cristãos estão mais bem preparados para ter contatos que envolvam suas ações, vulnerabilidade e perguntas reflexivas. Dessa forma, eles podem abrir a porta para conversas significativas sobre como o evangelho se aplica à vida prática e cotidiana. Para dialogar sobre religião com a geração Z, é importante adotar uma postura de escuta sem julgamento, evitando impor conclusões ou ideias preconcebidas. Além disso, é fundamental estar seguro em compartilhar a própria experiência, de forma honesta e transparente. Dessa forma, é possível estabelecer um diálogo autêntico e significativo, permitindo que os jovens compartilhem suas próprias perspectivas e experiências. A tecnologia como mecanismo de engajamento. A tecnologia possibilita aos jovens da nova geração mais uma oportunidade de se envolver na missão. Mesmo que pareça um contrassenso com os dados apresentados da geração Z nas redes sociais, como Instagram, YouTube e TikTok, é possível encontrar um grande movimento de influencers pregando o evangelho no meio digital e levando pessoas à decisão. Eles estão adotando novas estratégias de evangelismo, muito diferentes das utilizadas pelas gerações anteriores. Plataformas online também permitem que jovens se conectem e trabalhem juntos em projetos missionários para atender às necessidades de comunidades em todo o mundo. Desde a construção de poços de água até o ensino de inglês como segundo idioma. Como destaca James Emery White, autor do livro Meet Generation Z, Understanding and Risking the New Post-Christian World. A tecnologia é uma ferramenta poderosa para conectar jovens com a igreja e sua missão de maneira significativa. Embora possa ser confuso navegar em um contexto pós-cristão e pós-missões, não devemos ter medo. Deus está despertando novas ideias, insights e paixão dentro da geração conectada. Não podemos esquecer que os jovens esperam que seus líderes estejam presentes no ambiente virtual, endossando as ações missionárias e sendo a força motriz por trás delas. Eles esperam que os líderes deem o exemplo de envolvimento ativo em testemunhar a fé nas redes sociais e sejam seguros em compartilhar suas próprias experiências. É indispensável investir nessa nova geração, entendendo os desafios únicos que eles enfrentam no mundo de hoje. Embora possa ser confuso navegar em um contexto pós-cristão e pós-missões, não devemos ter medo. Deus está despertando novas ideias, insights e paixão dentro da geração conectada.
A missão não é somente ir a um lugar, enviar alguém ou fazer algo. Missão é, essencialmente, ser. Diri Moskala. Liderando para a missão. Para liderar com eficácia e engajar os jovens na missão, é fundamental priorizar a colaboração. Trabalhar de modo integrado com outros ministérios, igrejas e com a comunidade pode ser uma ferramenta poderosa. Uma maneira de promover a colaboração é criar parcerias entre diferentes departamentos, igrejas e distritos pastorais. Quando trabalhamos juntos, compartilhamos recursos e expertise para criar programas e ações evangelísticas mais impactantes e eficazes, como projetos de serviço comunitário, acampamentos de verão, séries evangelísticas, como a Missão Caleb, e encontros marcantes para os participantes e a comunidade. Outra forma de incentivar a colaboração é por meio de parcerias com organizações da comunidade. Muitas organizações sem fins lucrativos têm uma missão que se alinha aos valores da igreja. Trabalhar com elas pode proporcionar oportunidades de serviço, alcance e crescimento. A igreja pode se unir a organizações que trabalham com jovens em situações de risco, pessoas em situações de rua ou pessoas que lutam contra vícios. Dessa maneira, estará fazendo a diferença na comunidade. Priorizar a comunicação e a abertura também são aspectos importantes no incentivo à colaboração, a qual requer humildade e visão e pode levar a resultados notáveis. Passos para o discipulado na missão. 1. Ser um modelo a seguir. O líder que engaja os jovens na missão deve ser um modelo em suas próprias ações e seus comportamentos. Isso significa viver a mensagem do Evangelho e demonstrar amor, compaixão e serviço aos outros. 2. Comunicar de forma clara e eficaz. O líder que engaja os jovens na missão deve ser capaz de comunicar de forma clara e eficaz as metas e os objetivos do projeto, bem como as expectativas e responsabilidades de cada membro da equipe. 3. Estabelecer metas claras. O líder que engaja os jovens na missão deve estabelecer metas claras para o projeto, além de garantir que todos os membros da equipe estejam cientes dessas metas e trabalhem juntos para alcançá-las. 4. Ser um facilitador. O líder que engaja os jovens na missão deve ser um facilitador, ajudando a equipe a superar desafios e encontrar soluções para os problemas. 5. Empoderar a equipe. O líder que engaja os jovens na missão deve empoderar a equipe, permitindo que eles tenham voz e influência nas decisões e ações tomadas durante o projeto. 6. Fornecer feedback construtivo. O líder que engaja os jovens na missão deve fornecer feedback construtivo aos membros da equipe, ajudando-os a crescer e a aprimorar suas habilidades. 7. Ser flexível. O líder que engaja os jovens na missão deve ser flexível, adaptando-se às mudanças e aos imprevistos que podem surgir durante o projeto. 8. Reconhecer e valorizar as contribuições de cada membro da equipe. O líder que engaja os jovens na missão deve reconhecer e valorizar as contribuições de cada membro da equipe, destacando suas habilidades e seus talentos individuais. 9. Criar um ambiente de apoio e encorajamento. O líder que engaja os jovens na missão deve criar um ambiente de apoio e encorajamento, incentivando a unidade da equipe e promovendo apoio mútuo durante o projeto. 10. Celebrar as realizações. O líder que engaja os jovens na missão deve celebrar as realizações da equipe, reconhecendo e valorizando as conquistas alcançadas e incentivando a equipe a continuar trabalhando unida para alcançar os objetivos do projeto. Antes do ponto final. Ao alcançar o final deste primeiro capítulo do Maranata Plan, é fundamental que os líderes reconheçam que a Igreja e o Ministério Jovem Adventista desempenham um papel crucial ao orientar os jovens ao estabelecer um relacionamento significativo com Jesus Cristo e captá-los a abraçar o chamado ao discipulado, tendo plena consciência da relevância da participação ativa dos jovens na missão da Igreja. É essencial que os líderes se empenhem em envolvê-los, motivá-los, capacitá-los e enviá-los para a missão.
A singularidade dos jovens, com suas habilidades e seus sentimentos, é um tesouro inestimável para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Ao compreender suas motivações e seus desafios, e ao encorajar a inovação e a colaboração, somos capazes de liderar com eficácia e envolver os jovens de maneira profunda na importante tarefa de fazer discípulos em toda a Terra. Essa abordagem implica criar oportunidades para que os jovens da nova geração se engajem ativamente em diversos tipos de missões, assumindo um compromisso pessoal com a proclamação da última mensagem ao mundo. Hashtag para pensar. Reexaminando o equilíbrio entre profissão e missão. A profissão nunca pode ser mais importante que a missão. A missão como uma oportunidade de aprendizado. Cada vez que Deus quer nos dar uma lição, Ele nos confia uma missão. A relevância da igreja ativa e engajada. A igreja que vai às ruas é a esperança dos que não vão à igreja. O chamado de todo cristão para ser um missionário. O cristão que não é um missionário é um fake. A diferença não pode promover a indiferença. Seja diferente, mas jamais se torne indiferente. Ação em vez de passividade na vida cristã. Um cristão que vive de braços cruzados não combina com um Cristo que morreu de braços abertos. Rompendo com a inércia e acomodação. Desative o modo esquenta-banco. Maranata Talk, conectando corações e inspirando a missão. O tema sobre a mesa: missão. Bem-vindo ao Maranata Talk. Hoje vamos falar sobre missão. Perguntas-chave. Se você pudesse criar uma iniciativa para envolver os jovens na missão, qual seria e como você implementaria? 2. Qual é a maior motivação que você encontra para se envolver na missão da igreja? 3. Se você tivesse a oportunidade de liderar um projeto missionário, para onde você gostaria de ir e qual seria o propósito desse projeto? 4. Como você acredita que a criatividade dos jovens pode ser usada para alcançar pessoas com a mensagem do Evangelho Eterno? 5. Se você pudesse escolher uma habilidade ou um talento específico que você tem e usá-lo para contribuir com a missão da igreja, qual seria e de que forma você o utilizaria? 6. Como você imagina que a tecnologia e as mídias sociais podem ser usadas de forma eficaz para compartilhar a mensagem adventista com outras pessoas da sua geração? 7. Quais são as principais barreiras que você vê para os jovens da nova geração se envolverem na missão e na vida da igreja? E como você acredita que esses desafios podem ser superados? 8. Se você tivesse a oportunidade de criar um evento exclusivo para jovens, o que você incluiria nesse evento e como isso inspiraria outros jovens a se envolver na missão? 9. Como você acha que a participação ativa dos jovens na missão pode impactar positivamente a vida espiritual deles? 10. Se você pudesse dar um conselho para outros jovens que estão em dúvida sobre se envolver na missão, qual seria esse conselho e por quê? Projetos em destaque. Projetos de missão para os jovens da nova geração. Estudos bíblicos. Classe Bíblica Jovem. Missão Caleb. Um ano em missão. Serviço Voluntário Adventista. SVA. Mission Trips. Global Youth Day. Vida por Vidas. Maranata Modo On. Ministérios Urbanos. Saiba mais em maranataja.com/missão. Evangelismo pessoal. Estudos bíblicos. Fortalecendo o discipulado jovem por meio de estudos bíblicos. Visão geral. Acreditamos que nutrir os jovens com a palavra é essencial para fortalecer o discipulado. Uma ferramenta valiosa disponível para isso são as séries de estudos bíblicos. Nesse projeto, propomos criar uma cultura de estudos sistemáticos da Bíblia, incentivando os jovens a se envolver ativamente na proclamação da palavra. O estudo mais recente, Algo Mais, estabelece conexões criativas entre os temas essenciais da doutrina adventista e a cultura contemporânea, tornando o aprendizado bíblico ainda mais envolvente e relevante para os jovens. Objetivos: criar uma cultura de estudos bíblicos para os jovens da nova geração, resgatar o valor da familiaridade com o texto sagrado como base para a identidade e pregação dos jovens, capacitar os jovens a ministrar estudos bíblicos,
fortalecendo seu papel como discípulos e discipuladores por meio do Maranata Academy. Desafiar os jovens a compartilhar sua fé e seu conhecimento bíblico com amigos e familiares, visando fazer novos discípulos para Cristo. Metodologia: disponibilizar materiais de estudo bíblico adequados para orientar as sessões de estudo. Formar classes de estudo bíblico entre os jovens liderados por aqueles que foram capacitados no treinamento. Realizar atividades de evangelismo com base nos temas estudados, envolvendo os jovens como multiplicadores da mensagem. Avaliar regularmente o impacto do projeto, medindo o crescimento espiritual, o engajamento dos jovens e o número de novos discípulos alcançados. Missão Caleb: alcançando vidas, fortalecendo comunidades. Visão geral: a Missão Caleb é uma estratégia evangelística liderada pela Juventude Adventista na América do Sul, que busca envolver toda a igreja em uma experiência transformadora. O projeto tem como objetivo principal apresentar a missão aos jovens como a maior de todas as experiências da vida, incentivando-os a usar seus dons para abençoar pessoas e participar ativamente da proclamação do Evangelho por meio de estudos bíblicos e pregação evangelística. Além disso, a Missão Caleb visa fortalecer congregações pequenas, levar a mensagem a lugares sem presença adventista e conquistar pessoas para Jesus. Objetivos: envolvimento de toda a congregação, promovendo o envolvimento de todos os membros da igreja, fornecendo informações claras sobre a Missão Caleb e as oportunidades de participação. Buscar a conexão entre as diferentes gerações, aproximar as famílias, dar visibilidade aos jovens e fortalecer a igreja como um todo. Ações de impacto: realizar atos de bondade e solidariedade que gerem conexões com as pessoas que precisam ser alcançadas com a mensagem da volta de Jesus. Por meio dessas ações, buscar estabelecer vínculos significativos e criar oportunidades para compartilhar a fé. Estudos bíblicos: priorizar a proclamação do Evangelho por meio de estudos bíblicos. Realizar estudos nas igrejas durante a Semana Jovem, mas também nos lares das pessoas, buscando oferecer um ambiente acolhedor para compartilhar a mensagem de esperança e salvação encontrada na Bíblia. Semana de Colheita Evangelismo: promover uma semana de evangelismo focada na entrega da vida a Jesus, indo além de uma simples semana de oração. Que essa campanha evangelística não dependa apenas da presença de palestrantes externos, mas envolva jovens e membros da igreja local, capacitando-os a compartilhar a mensagem de amor e salvação com ousadia e compaixão. Metodologia: realização de reuniões e treinamentos para informar e envolver a igreja local no projeto Missão Caleb. Organização de ações de impacto, como visitas a hospitais, asilos, orfanatos e outras instituições, com o objetivo de demonstrar o amor de Cristo por meio de atos concretos de solidariedade. Planejamento e realização de estudos bíblicos nas igrejas durante a Semana Jovem, bem como nos lares e pequenos grupos ao longo do ano. Preparação de uma semana de colheita evangelismo, com programação ativa, mensagens relevantes e oportunidades claras para aceitar Jesus. Capacitação e acompanhamento dos jovens líderes envolvidos no projeto, buscando desenvolver suas habilidades de liderança e compaixão pela missão. Recursos necessários: material de divulgação e instrução para a igreja local. Recursos financeiros para apoiar as ações de impacto e a realização dos estudos bíblicos. Equipe de coordenação para planejar, executar e acompanhar as atividades do projeto. Palestrantes e recursos para a semana de colheita evangelismo. Apoio logístico para garantir o bom funcionamento das atividades, como transporte e alimentação. Saiba mais em missãocaleb.org.br. Nossos jovens de hoje estão esperando que alguém se importe com eles o suficiente para ter tempo e para derramar compaixão sobre eles, para provar a amizade deles, para preencher essa trágica e terrível lacuna que existe em nossa cultura entre adolescentes e adultos. Jim Hayburn. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Para mais áudios de livros, acesse o nosso canal, O Bom da Bíblia, no YouTube.